A graça e a paz. Pastor dessa igreja é ele, mas agora eu estou com o microfone e eu posso falar. A mulher mais bonita da noite é minha esposa. Vou aproveitar a oportunidade. Já foi me apresentado aqui nessa noite pelo pastor Ivo, né? Eu sou pastor Ricardo Deodato, a gente está pastoreando ali na igreja do Nazareno em Sucupira. Estamos há 10 anos naquele lugar, um grande desafio. Deus tem nos abençoado, tem alargado as nossas tendas e nós estamos felizes naquele lugar. Amém? Tudo o que Deus permite há um propósito para nossas vidas. Foi apresentada aqui a Sandra, somos casados há 23 anos, agora eu não errei, porque eu sempre falo a idade do nosso casamento e eu erro, mas hoje eu acertei, 23 anos de casado, com a esposa mais bonita e linda, e nós amamos de paixão, eu amo de paixão essa mulher. E ainda não temos filhos. Está comigo também ali 2 casais da nossa igreja, o Fábio e a Juliana, o Anderson e a Cleide são lá da nossa igreja e está aqui conosco também. E louvado seja Deus pela oportunidade de estar aqui, pastor Ivo. Pastor Ivo é um amigo, um parceiro, um conselheiro, é uma referência para nós, nessa nova geração, né, de um homem desafiador, cheio de Deus, cheio de unção e que tem uma visão enorme. Então, para nós, é um desafio acompanhá-lo com 50 e poucos anos, mas com um amor por Jesus grande. A pastora Anja, a Iveson, são pessoas que também nós amamos em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu queria compartilhar essa palavra com você nessa noite. E eu queria ir ao texto que nos foi proposto. Eu queria, por favor, que você pudesse ficar de pé. Só um minutinho para a gente ler esse texto. Eu gosto muito de reverenciar a palavra de Deus. Se você ama Jesus, se é apaixonado por Jesus e reverencia ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 20. Foi o texto que foi lido, é o texto deste congresso. E nós vamos ministrar dentro daquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Quem encontrou, diga amém. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai amado e bendito, que o Teu Espírito Santo nessa noite continue tendo liberdade neste lugar. Leva os nossos corações cativos à Tua palavra. É tudo que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, e todos dizem: pode sentar em nome de Jesus. Estamos no primeiro dia do nosso congresso, né, a abertura do nosso congresso, com um tema maravilhoso: não mais eu. Desafio. O pastor, quando nos convidou, falou que era um congresso de pastor, de casal. E aí eu fiquei ancho e falei assim: poxa, que bom, a gente tem algumas mensagens preparadas para casais, fica muito fácil. Ele nos deu o tema e falou: Ricardo, a gente não quer aquela coisa muito tradicional de falar de conceitos para casamentos, de ideia para casamento. Nós queremos, na verdade, gerar vida espiritual no povo. Queremos que o povo seja edificado pela palavra. E o tema é esse, o propósito é esse. Interessante que ele estava aqui perguntando, né? Vocês entenderam qual foi o tema, o propósito do tema deste congresso? É um tema desafiador que nos irá despertar mais a vontade de estar mais perto de Deus. E é uma pergunta minha para você nessa noite: qual é a sua expectativa para esse congresso? Como você tem formulado isso dentro do seu coração? Eu acredito muito que Deus responde às nossas expectativas quando nós nos preparamos com sede, com desejo de vir à casa do Senhor, de buscar, de ouvir a sua voz. Certamente eu acredito que Deus se manifesta através da nossa fé e através das nossas expectativas. Então eu quero aconselhar a você nesta noite a preparar o seu coração para tudo que Deus tem aqui neste lugar, amém? Para tudo que Deus está preparando, porque tudo na verdade já está preparado. Deus não prepara nada, porque preparar leva tempo. Deus já preparou, Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então tudo já está preparado. É você que tem que preparar o coração para receber aquilo que Deus já está preparado para a sua vida. Serão dias de divisores de água, serão dias de mudança, de transformação, dia de confrontamento, mas dias em que o Senhor mudará a história da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, porque palavra que confronta é palavra que mexe conosco, mas que muda a nossa situação. Todas as vezes que Jesus nos confronta é para nos levar a um nível espiritual mais elevado. E é isso que Jesus quer fazer aqui neste congresso, amém?
elevar o nível espiritual da sua vida, do seu relacionamento. E você esteja com essa expectativa em seu coração, para que o Senhor nesses dias visite este lugar, visite a sua igreja, visite você, e que você possa sair daqui impactado com tudo que Deus tem para a sua vida. Que não seja apenas mais um encontro ou um congresso de casais, mas você decida, esse congresso será o congresso que irá ser o divisor de água em minhas vidas. Amém? O texto que lemos de Gálatas, capítulo de número 2, é um texto muito profundo, porque o apóstolo Paulo, ele nos traz grandes ensinamentos, com grande profundidade. Ele nos chama a atenção realmente para uma vida cristã prática e verdadeira. Ele nos mostra uma realidade pura do que é ser verdadeiramente um cristão. Eu acredito que todo cristão que quer verdadeiramente levar Jesus a sério, que tem uma mudança na sua vida, que quer ver a sua vida transformada, o seu relacionamento transformado, o seu coração é transformado, deveria levar a sério todos os ensinamentos que Paulo traz dentro desse texto. É um versículo muito pequeno, mas com uma profundidade enorme. Se formos, e como iremos aqui nessa noite, extrair algumas lições desse texto, nós iremos ver a profundidade dele. Paulo, um grande homem de Deus, o maior dos apóstolos, o maior, podemos dizer, missionário que nós já vimos depois de Jesus, ele chama essa realidade, essa responsabilidade para si, quando ele mostra uma verdade explícita nesse texto, quando ele diz o seguinte, que ele estava crucificado com Cristo e que Cristo não era mais ele, que Cristo agora vivia nele, e ao viver que ele tinha, vivia na fé no Filho de Deus. A primeira coisa que nós extraímos aqui como verdade nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele teve um desafio em sua vida, e esse desafio foi de crucificar a natureza pecaminosa. Olhe para o texto, e numa parte já do texto ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado. Ele fala o texto no presente, eu já estou. Paulo, ele nos mostra a importância de crucificar o quê? A natureza pecaminosa. Quando Paulo ele cita esse texto, o que ele crucificou, o texto não é literário, o texto é apontando para um valor espiritual. Paulo estava falando da sua natureza pecaminosa. E todos nós entendemos e compreendemos e sabemos que o homem, ele herda algo de maldição desde a sua criação. Por conta do pecado adâmico, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Desde que Adão e Eva pecou no Éden, essa natureza faz parte de todo ser vivente, de toda criatura. Por esse motivo, essa natureza pecaminosa que nos faz errar, que nos faz tomar decisões erradas, que nos leva a fazer coisas que nós às vezes até mesmo duvida, como nós acabamos de ver aqui no testemunho. O que operava na vida da irmã era uma natureza pecaminosa que levava ela para distante de Deus e para uma vida de pecado. Essa natureza ocupa espaço na vida daqueles que não nasceram de novo. E Paulo estava nos mostrando a necessidade de nós matarmos esta natureza pecaminosa. A Bíblia ela está cheia de textos bíblicos nos mostrando a natureza pecaminosa do homem. Olhamos para Salmos, Salmos de número 51, versículo de número 5. Davi ele faz a sua confissão, do capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 10. Davi faz a sua confissão a Deus por ter pecado por Betseba, por ter adulterado, por ter matado Urias, por ter feito um monte de coisa errada. Ele começa a confessar o Senhor e ele começa a pedir a Deus que Deus o purifique, que o limpe. Mas no versículo de número 5 ele diz o seguinte: em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi estava mostrando a sua natureza pecaminosa. Davi estava frisando essa verdade da depravação humana. Paulo, no capítulo de número 5, no capítulo 7, versículo 5 de Romanos, ele diz o seguinte:
Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigava pela própria lei, agia livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. O apóstolo Paulo testifica aquilo também que Davi falou, acerca da natureza pecaminosa. Então é importante a gente entender que tem algo que nós precisamos crucificar, e este algo é a nossa natureza pecaminosa, que nos faz atropelar nos nossos relacionamentos, que nos faz, muitas das vezes, não ser o esposo que a esposa desejava, que nos faz, muitas das vezes, não ser o pai que os filhos desejavam. Por quê? Porque deixa-se levar pela sua natureza pecaminosa. Mas é importante frisar que Paulo diz, eu estou crucificado. Ao dizer que está crucificado, Paulo, ele nos leva a entender sobre, nos leva ao olhar da crucificação de Cristo. E quando olhamos para a crucificação de Cristo, nós vemos renúncia. Nós vemos ali um preço sendo pago alto demais. Nós vemos ali a humilhação de Jesus. Nós vemos também a morte, a entrega. A cruz nos aponta para isso, para morrer. Então, por esses dias, o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração que você precisa morrer para algumas coisas, que você precisa ter coragem de crucificar o teu eu e a tua natureza pecaminosa para que Cristo possa viver em você. Quantos dizem amém? Ele diz, estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado. E olha aqui, irmãos, nós não podemos dizer que somos cristãos e viver da mesma maneira como se vivesse no passado. Os nossos comportamentos têm que ser mudados. Nós temos que ser transformados. Precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Amém ou não amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17 que aquele que está em Cristo é o quê? Não te ouvi, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas se passarem, eis que tudo se fez novo. Então não dá para a gente só assumir duas identidades. Na igreja uma coisa, em casa outra. Você tem que ser na sua casa o que você é aqui. Você tem que ser aqui o que você é também na sua casa. Nós precisamos assumir essa identidade de nova criatura. E quem é a nova criatura? É aquela que foi regenerada, transformada pela obra redentora, pela obra do Espírito Santo, que deixou o Espírito trabalhar em sua vida. Nosso próprio Jesus teve uma conversa com Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemo procura Jesus de uma maneira para descobrir ou o que fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus foi enfático com Nicodemos ao dizer que para aqueles que querem e desejam entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende o que Jesus está falando e diz, como é que pode? Eu já sendo velho, entrar de volta e voltar ao ventre da minha mãe, e vou nascer, como é que é isso? Jesus disse, não, Nicodemo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Eu estou falando para você ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, Nicodemos? Porque o vento sopra para onde quer, e nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus estava dizendo, uma vez você tendo uma vida regenerada, assumindo a nova identidade, quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos crucificar, assumir a nossa identidade. Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 6, ele diz o seguinte, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado para o corpo do pecado, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo diz, olha, o nosso velho homem, a nossa maneira errada de viver, ela foi crucificada em Cristo. Só podemos ter relacionamentos perfeitos, casamentos abençoados, se nós, como homens e mulheres de Deus, crucificarmos o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa. Só podemos fazer isso. Gálatas 5:24 diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Amém ou não amém? Não mais eu. Diga comigo, não mais eu.
Para que isso seja verdade em nossa vida, nós precisamos crucificar a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo. Casamentos são desfeitos, famílias são destruídas. E mesmo essas famílias, estando dentro das igrejas, frequentando cultos como esse, congressos como esse, mas muitas das vezes porque não houve a transformação, a crucificação da natureza pecaminosa, casamento se acaba. Filhos se envolvem nas drogas. Tudo começa conosco. Se queremos ter um lar edificado, começa conosco. Precisamos nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo que nos confronta a matar a cada dia os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso eu. Parar de ser orgulhoso, deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida, para que a gente possa ser edificados. Paulo diz, eu estou crucificado. Aí ele diz, e vivo não mais eu. Vivo não mais eu. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos entregar o governo da nossa vida a Cristo. Porque muitas das vezes frequentamos igreja, fazemos parte de grupo de casais, fazemos parte de célula, fazemos parte de ministério dentro da igreja, mas muitas das vezes Jesus não é o governante da nossa vida. Nós nos engualhamos, às vezes, algumas pessoas que dizem assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Você já ouviu alguém dizer isso? Isso quer dizer, ninguém manda em mim, eu não tenho satisfação para dar a ninguém. A verdade da vida é minha, eu faço o que eu quero. Isso é antes de você ter um relacionamento com Cristo. Porque depois que você tem um relacionamento com Cristo, você não manda mais em você. Olha só, o apóstolo Paulo, como eu falei, um homem poliglota, um homem que tinha uma influência tremenda dentro da religião, respeitado pelos fariseus, um homem prepotente, arrogante, vaidoso, um homem que perseguia os cristãos, que achava que poderia parar a igreja de Cristo, queria matar e prender os cristãos. Eu quero abrir um parênteses aqui para um vídeo que está circulando aí, né, de umas estratégias de Satanás, né? Alguém já viu, vocês já viram aí, uma menina falando aí, dizendo a gente tem que entrar nas igrejas, nas escolas bíblicas e parar e trazer a nossa cultura, o inferno para dentro da igreja, porque a gente tem que deter. Ei, a igreja é santa, a obra é santa, ninguém detém essa obra. Ei, o dono para deter a igreja tem que deter o dono da igreja. Se não deter o dono da igreja, a igreja não para, a igreja avança. Então não vai parar. Porque quanto mais se levanta as trevas, Jesus disse, olha, você Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Meu Deus. Mas Paulo era esse homem arrogante, que achava que poderia parar a igreja, que era dono do seu próprio nariz, ninguém me domina. Até que um dia, diga comigo, até que um dia, eu gosto dessas coisas, sabe? Até que um dia ele vai com uma carta para prender cristão, para maltratar cristão. E ele vai de caminho a Damasco. Sabe, querido, eu e você temos também o nosso Damasco. Lugar onde Jesus nos encontra. Lugar onde Ele visita a nossa vida, lugar de transformação. E lá vai Paulo no caminho de Damasco, dizendo, é hoje que eu acabo com esse tal de crente. É hoje que eu acabo com essa seita dos nazarenos. Eu tenho autoridade. Quando ele vai a caminho de Damasco, ele é surpreendido por uma forte luz. E ele cai do cavalo que nós imaginamos de um animal. E a voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, o que brilhou nos olhos de Paulo foi a luz do Cristo ressuscitado. Ei, Paulo não pode deter, por quê? Porque nem mesmo a morte pode deter o nosso Jesus, nem mesmo o Império Romano. A Bíblia diz, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está Jesus é vencedor. E Paulo é surpreendido. Cai, ele diz, Senhor, Senhor, quem és? Ele diz, eu sou aquele que você persegue, rapaz. Eu sou aquele que você persegue, duro é para você, rapaz. 3 dias, Paulo cego, sem comer nada. Ele dá uma ordem, agora Paulo vai até Damasco. E ele vai para a casa de um homem chamado
Me esqueci, pastor, me ajuda. Ananias foi o profeta, foi o discípulo que orou. Não, me esqueci, vamos ir para a rua direita, puxa bem. Eu vou no texto, tá bom? Vocês perdoam, pastor, pastor tem mente fraca, tá? Na casa de Judas. E ele diz o seguinte, vai, e ele chega até lá, na rua direita. 3 dias depois, ele está em oração. Saulo não comia, não enxergava nada. Escuta, eu falei um homem prepotente, um homem arrogante, um homem que achava que era. Agora ele está humilhado pelo Senhor. Ele está cego e ele agora não pode ver nada. E ele fica desesperado. Escuta uma coisa, todas as vezes que Jesus nos humilha, é para nos exaltar. Vou repetir, todas as vezes que Jesus nos humilha, é para nos exaltar. O homem nos humilha para nos colocar para baixo. Jesus diz, não, eu vou te abater para te colocar para cima. Eu vou te abater para levantar você, para mandar, para estabelecer o meu propósito em tua vida. Ei, toda humilhação vindo da parte de Cristo vem com o propósito dele nos exaltar. Então, recebe isso da parte de Deus. Paulo, que é Saulo, eu irei usar você para os gentios. Olha o que Jesus diz a respeito de Saulo. Quando ele pede para Ananias ir lá e orar por ele. Ele disse, vai na rua chamada direita e lá você vai encontrar Saulo. Ele está cego, está sem comer. Interessante, oh meu Deus. Jesus deu detalhe aonde Saulo estava para Ananias. Ele disse, ele está na rua direita. Eu quero dizer que Jesus sabe aonde você está. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Natanael chega para Jesus. E quando ele vai se aproximando de Jesus, diz assim, eis aí um verdadeiro israelita que não é dolo. Ele disse assim para Jesus, de onde me conhece? Aí Jesus disse, muito antes de você, rapaz. Aí tem um mistério desse negócio, porque os historiadores vão dizer o seguinte, que quando Herodes mandou matar as crianças acima de 2 anos, até 2 anos, a mãe de Natanael escondeu Natanael debaixo da figueira, para que ele não morresse. Ninguém sabia. Aí Jesus disse assim, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Certamente a mãe de Natanael tinha dito para ele, filho, quando você era bebê, eu te escondi debaixo da figueira, para que você... Aí ele disse assim, só quem sabe disso é minha mãe. Como é que você sabe? É porque ele conhece tudo sobre a tua vida. Ele conhece tudo sobre a tua história. A Bíblia diz que nada está escondido aos seus olhos. Tudo está claro e patente aos olhos de Deus. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Sabe onde você está e sabe o que é que você está fazendo. Pastor, ele diz, olha, ele vai estar lá, ele está orando, Ananias. Deus sabe, Jesus sabia do que Ananias estava fazendo. Deus sabe do que nós estamos fazendo. Homem, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe de tudo. Do seu trabalho, no seu metrô, no metrô que você pega, para onde você vai, o que você olha nas redes sociais, Deus sabe de tudo. Ele vê tudo e Ele sabe o que você está fazendo, mas Ele te trouxe aqui nesta noite, durante esses dias que vai acontecer, para revelar o seu amor, a sua graça sobre a tua vida. Nós precisamos entregar o governo da nossa vida a Deus, para que os propósitos de Cristo sejam estabelecidos em nossas vidas, para que Deus cumpra na nossa família aquilo que nós desejamos, aquilo que Ele tem para nossas vidas. É por isso que compreendo agora o que Paulo disse, não mais eu. Repita para a gente memorizar, não mais eu. Você vai orar isso, essa noite quando você chegar na sua casa, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, domingo pela manhã, você vai orar dizendo, não mais eu, não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim, não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, não mais eu, entendo o que é que ele quis dizer, não mais eu por quê? Porque agora eu não mando mais em mim. Quando Paulo disse, não mais eu, porque eu não governo mais a minha vida. Não mais eu, porque agora eu tenho a quem prestar conta. Não mais eu, porque os meus desejos não irão me governar. Não mais eu, porque agora a minha vida está na mão de Cristo. E Ele governa a minha vida.
Sabe, por esses dias nós estamos voltados para uma notícia. A morte da rainha Elizabeth. Durante alguns dias o trono ficou desocupado, pastor. A rainha morreu. O mundo voltava os olhos para o príncipe que iria assumir o trono. Mas por alguns dias o trono ficou vazio. E trono na Bíblia significa poder, autoridade, governo. Quando não se tem rei, não tem autoridade, não tem governo. Porque trono vazio está dizendo que ninguém reina. A pergunta é, quem está sentado no trono da tua vida? Quem está sentado no trono da tua vida? Quem governa a tua vida? Quem exerce a autoridade sobre a sua vida? Ei, se você entregou a sua vida a Jesus, entrega também o leme. Deixa Ele guiar o teu barco. Deixa Ele ser o governante da sua vida. Deixa Ele governar a tua casa. Deixa Ele governar o teu casamento. Deixa Ele organizar o que está desorganizado. Sabe por que muitas coisas estão desorganizadas na sua vida? Porque Jesus ainda não é o governante. Quando Ele governa, as coisas ficam no lugar. Quando Ele governa, o que é desajustado se ajusta. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele é o Deus que organiza o que está desgovernado. Nesta noite o Espírito te convida para você deixar Jesus governar a sua vida. Há 24 anos eu fiz isso. E sabe de uma coisa, irmão, eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter dado antes o governo da minha vida a Jesus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Deixa Ele governar a sua vida. Paulo disse, não mais eu, mas Cristo que agora vive em mim. É Ele que governa a minha vida. É Ele que domina todo o meu ser. É Ele que tem o controle de tudo. Cristo governa a nossa vida. E para encerrarmos, Ele diz o seguinte, a parte C do versículo ainda. Mas Cristo vive em mim. Ele diz o seguinte, não mais eu, mas agora ele diz assim, agora não sou eu mais, agora Cristo vive em mim. Isso é uma loucura, irmão, para quem tenta entender isso com a questão humana, científica. Porque é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui, que ele agora tornou a habitação de Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ele se tornou a habitação. Nós somos a habitação de Deus. Ele disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma loucura, por quê? Porque agora, através do Espírito Santo, Deus habita dentro de nós. Ou seja, o Criador dos céus e da terra, aquele que formou as galáxias, aquele que formou os planetas, aquele que disse, haja, e pelo poder da sua voz tudo começou a existir. Aquele que dá ordem às estrelas e chama cada um delas pelo seu nome. Nem mesmo os astrólogos tentam e conhecem, nem sabem a quantidade de estrela que tem. Mas ele diz, eu conheço cada uma delas e dou nome a cada uma delas. O Deus que diz assim, Isaías, as nações são como um pingo d'água em minha mão. Ele rege as nações como Ele quer. Aquele que disse a Jó, eu firmei a terra e coloquei sobre a terra pilares, Jó. Sou eu que dou ordem ao mar e digo até aqui, não mais adiante. Ei, é esse Deus que encarnou em forma de homem, veio até a terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e disse, eu serei assunto aos céus, mas vós tem que ficar em Jerusalém para que do alto vos seja revestido de poder. Ele disse, eu deixarei o Espírito Santo, o vosso Consolador, eu habitarei em vocês. Esse Deus decidiu habitar dentro de nós. Isso é incrível. Paulo está dizendo, eu sou habitação. Tem alguém aqui que é habitação? Eu sou habitação. Interessante é que nós iremos ver biblicamente que Deus sempre desejou habitar com o homem. Isso nós começamos no Éden. Deus cria Adão, Eva, coloca no santuário. Qual é o santuário? O Éden.
para que ele pudesse desfrutar, mas ali também era o lugar da habitação de Deus, porque em Gênesis 2:8 vai dizer que na viração do dia o Senhor se apresentava lá no jardim, para ter aquele diálogo lá com Adão. Então aquele lugar era o lugar da habitação de Deus. Mas Adão e Eva pecam, é expulso do Éden. Deus continua com o seu plano de habitar entre os homens. Qual é o plano? Ele levanta agora, depois de anos, ele levanta Moisés. Moisés, o libertador do povo do Egito. Mas Deus, depois que Moisés liberta o povo, Deus dá uma ordem, construa o tabernáculo. Qual era a função de Deus? Eu quero habitar no meio do povo. Moisés constrói o tabernáculo. E no dia da inauguração, o que acontece? A glória de Deus sobre nuvem paira sobre o tabernáculo, de maneira que Moisés não poderia entrar no tabernáculo. Aquele tabernáculo era móvel. Estava lá a arca da aliança, a propiciatório, a mesa dos pães, os utensílios lá. Mas o mais importante do tabernáculo não eram os utensílios, era a presença de Deus. Amém ou não amém? Deus querendo habitar com o seu povo. O tempo passa e ele agora levanta Davi e diz para Davi: olha, eu tenho um projeto incrível, eu quero construir um templo para a minha habitação, mas não será você, será Salomão que irá construir. Davi tira a oferta, Salomão constrói o templo, e a Bíblia diz que no dia da inauguração, a glória de Deus visitou o lugar, de maneira que os sacerdotes não puderam ficar de pé. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero continuar habitando no meio do povo. O tempo passa, lá vem Jesus, e ele chega no templo. Quando ele chega no templo, estão feita uma bagunça naquele lugar. Jesus chega e expulsa os cambistas, e agora diz o seguinte: vocês estão fazendo a casa do meu pai casa de negócio. Jesus completa dizendo o seguinte: eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou erguer ele de novo. Os judeus olham para ele e dizem: como é que pode? Nós levamos 46 anos para construir isso. Você está dizendo que em 3 dias, Jesus já está, a Bíblia diz que ele diz, e Jesus já estava falando do templo físico, mas do seu corpo. Habitação de Deus. Paulo em Atenas, capítulo 17 de Atos, diz o seguinte: e o Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso e glorioso, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí vem Pedro na sua primeira carta e diz assim: vós sois casa viva de Deus. Eu e você somos habitação de Deus. Aí Paulo diz que você, eu, nós, a igreja, é o templo vivo do Senhor, a ponto de nós carregarmos a glória de Deus dentro de nós. Foi isso que Paulo aqui nesse texto está dizendo: não sou eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, certamente Ele tem toda a legalidade sobre a minha vida. Então o convite para você hoje é: crucifique a sua natureza pecaminosa. O convite para você hoje é: deixe a sua vida ser governada por Deus. Porque quando eu crucifico a minha natureza pecaminosa, quando eu entrego a vida ao governo da minha vida a Cristo, agora eu passo a ser a habitação do Senhor. A minha casa passa a ser a habitação do Senhor. O meu casamento passa a ser a habitação do Senhor. Casamentos restaurados são vidas com Deus. Casamentos restaurados é casamento aonde o Espírito Santo habita. Ah, querido, sabe por quê? A sua casa está bagunçada. É porque Jesus precisa habitar lá de verdade. Tem coisas que Ele quer trabalhar. Tem coisas de você que Ele quer mexer. E hoje começou esse toque. Hoje Ele começou a mexer com você, com as suas estruturas, para te levar a um nível que Ele está te preparando para você, para levar você para lugares mais altos. Esse congresso não será mais um congresso. Esse congresso será um divisor de águas para a tua vida. Nós ministramos em alguns lugares para casais, eu e a Sandra. Mas eu nunca vi da maneira com o tema que foi proposto para essa noite em nenhum outro lugar. Eu falei para minha esposa, eu falei: que tema é esse? De uma forma diferente, na verdade é para nos sacudir. Amém ou não amém? É para não nos colocar de cara no chão diante do nosso Deus. Então receba tudo que Deus tem para a sua vida, não mais você. Cristo
vivendo em você. Cristo governando a tua vida, governando a tua casa, governando o teu casamento. Querido, quando Ele entra na coisa, tem esperança. Quando Ele passa a governar a nossa vida, tem esperança. Ei, se Ele governar a sua vida, ainda que o seu casamento esteja por um triz, tem esperança. Porque o casamento da irmã foi restaurado, porque ela permitiu que Cristo governasse a sua vida, assim como o esposo também. Há esperança, porque o Senhor, Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para isso. Eu queria que você ficasse de pé. Pastor, eu queria orar por eles, pastor. Posso orar, pastor? Eu quero orar por você. Sabe, essa noite a oração não é casa, não é apartamento, não é empresa, não é bens materiais. Essa noite é a oração. Eu quero morrer, Jesus. Eu quero morrer, Jesus. Você tem coragem para dizer isso, gritar isso? Eu quero morrer, Jesus. Não, desse jeito não. Diga, eu quero morrer. O evangelho é loucura para muito, irmão. Por quê? Porque para viver tem que morrer no evangelho. Para ter tem que dar. É tudo o inverso. Então nessa noite o Espírito Santo nos chama para morrer. Morrer para quê? Para nós mesmos. Morrer para nossas vontades. Morrer para os desejos pecaminosos. Morrer para o meu eu. E para que eu possa viver para Cristo. Para que eu possa viver para a minha família. Para que eu possa viver para o meu casamento. Ah, meu Deus. Oh, queridos, nessa noite eu venho aqui, antes de vir aqui, eu saí da presença do meu Deus, a cuja ainda eu estou. E Ele fala ao meu coração que há restauração de vida neste lugar. Deixa os céus tomar este lugar. Deixa o Espírito Santo fazer e mover com você da maneira que Ele quer tratar. Agora não é mais você, é você e Deus. Agora não há mais uma performance, agora há uma entrega. Morrer é entregar-se de verdade para Cristo. Morrer é se dar de verdade para Ele. E eu quero orar pela sua vida, com a autoridade do nosso pastor, que tem me abençoado. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você viesse até aqui na frente. Sim, pega na mão dela e vem com ela. Pega até na mão dela e vem com ela. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que o Senhor nessa noite faça algo tremendo sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Creia, como está a expectativa do teu coração nessa noite. Como está você preparado para essa noite? Como é que está você para esses dias? A dia das manifestações do Espírito Santo, da presença de Deus neste lugar. O seu casamento tem futuro, a sua família tem futuro, os seus filhos têm futuro. Há uma promessa de Deus liberada para a tua vida nessa noite. Há algo de Deus para a tua vida nessa noite. Aproveite para ser o divisor de águas da sua vida. Aproveite para você se humilhar diante dEle, diante da presença do Altíssimo. Oh, Espírito Santo, começa a orar nessa noite. Começa a orar com a tua esposa, começa a orar com o teu esposo, abraça ela aí. Começa a ministrar sobre a tua vida, sobre a vida dela, sobre a vida dos teus filhos. Começa a apresentar a Deus essa noite a vida de vocês. Só o Senhor sabe como vocês chegaram aqui. Só Deus sabe como você está neste lugar. Mas é um Deus dos céus que decidiu visitar este lugar por amor a você, por amor à sua família, por amor à sua casa. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: não é o fim para você, é o início de uma grande obra que Deus está realizando na sua vida. É o início de um grandes feitos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, nós invocamos a Tua presença. Oh, Espírito Santo, que haja nesta noite restauração de vidas, restauração de casamentos, famílias restauradas, vidas, oh Deus, nessa noite tocadas pelo Senhor. Nós não queremos, oh Deus, um emocionalismo, não. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui na autoridade do Teu Espírito.
o Senhor ministrou ao meu coração que nessa noite seria noite de restauração, noite de mudança, noite de refrigério, noite de uma paz infindável. Oh, deixa o Espírito se mover sobre a vida de vocês. Começa a chamar o Espírito Santo neste lugar sobre a sua vida. Começa a chamar o Espírito Santo sobre o seu casamento. Diga: vem cá, Espírito Santo, restaura, restaura a minha vida, o meu casamento, o meu ser. Diga para Ele: nesta noite eu me rendo à tua voz, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo aos teus propósitos. Eu peço para que o Senhor mate todo o meu desejo pecaminoso. Eu quero que o Senhor mate tudo aquilo que não vem do Senhor, mas que teu Espírito nessa noite vivifique a minha vida, a minha alma, o meu casamento. Pai, eu declaro a tua bênção, a vitória sobre a vida dos teus filhos. Com Cristo agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. A decisão é sua. Se você souber, cante. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Bendito seja o Senhor. Você e sua casa é alvo direto do amor de Deus. Por que Deus não age da forma e maneira como Ele gostaria de agir? Porque nós temos esquecido dEle. Nós temos buscado Ele só quando temos necessidade. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da família. Ele não é o resto da família. Ele não é a sobra da família. Ele é o centro. Ele é a estrutura, Ele é a base. Ele não tem que ser buscado só quando precisamos. Quando o armário está vazio, a gente corre no mercado e compra e abastece. Jesus não é um supermercado que nos abastece. Jesus é o Rei. Ele precisa ser adorado. Ele precisa ser Senhor da tua vida e do teu casamento. Não tente amar a sua esposa apenas com o seu amor. Você não é capaz. Mas quando o amor de Cristo invade a alma e o coração, você continua amando, cuidando, respeitando e sendo fiel e dando continuidade a tudo aquilo que Deus já começou. Pai, eu quero pedir ao Senhor, há muitas coisas nesse altar a serem tratadas. Há muitas coisas nesse altar a serem corrigidas, mudadas, transformadas. Mas eu acredito, Pai, que tudo passa por decisões. E a maior decisão que esses casais podem tomar nesta noite é todas as vezes que for orar junto com a sua esposa, dizer: Senhor, não mais eu. Não sou eu que decido, não sou eu que determino, não sou eu que discuto, não sou eu que brigo, não sou eu que xingo. Senhor, não mais eu, mas vive em mim, Jesus, vive em mim, Jesus. Me faz amar como tu amas,
perdoar como tu perdoas, compreender como tu compreendes. Que haja, Deus, no coração de cada homem a decisão, porque eu tenho certeza que todas as mulheres, esposas, que estão aqui nesse santuário e vieram a esse altar nesta noite, se o marido disser para você hoje: meu amor, nós não dormimos mais antes de falar com Deus, nós não acordamos e vamos fazer as coisas antes de falar com Deus, meu amor, a partir de hoje nós vamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, um em Cristo Jesus. Ele vai governar, Ele vai nos levar a realizar os planos que Ele tem para a nossa casa e para o nosso casamento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus hoje à noite te mostre a cruz para você subir e morrer, para que você viva e o nome dele seja glorificado. Eu oro e abençoo sua vida, seu casamento nesta noite, em nome de Jesus, amém? Sente um pouquinho, por gentileza. Queria que o pastor Ricardo viesse aqui com sua esposa Sandra. Não errei não, né? É Sandra? É, vem cá. Amor, me dá aí, amor, essa sacolinha aí, por favor. Oh, Jesus. Eu vou pedir o pastor Alisson. Vem para cá, pastor Alisson e Tami. Olha que casal bonito, irmão. Tami fez um estudo sobre paleta de cores. Você quer saber qual é a cor que mais combina com você? É sério. Isso é um estudo, é uma formação. A gente às vezes veste qualquer roupa, qualquer cor e não fica bem. Olha só para esse casal. Ela está vestindo o Alisson, comprando as camisas com ele. Vem para cá, por favor, vem para cá, pastor, também. Eu acho que tem casal aqui que não está vestido adequadamente não, viu, irmãos? Mas olha a paleta de cores que ela botou nos dois, ó. É sério mesmo, um degradê aí, é de roxo, né? É roxo isso, é? É lilás. Eu queria pedir para o pastor Alisson então, me entregar. Pastor Ricardo, por gentileza. Eu não sei se tu está muito bom na paleta de cores dela não, viu? Amém, amém. Ricardo, peraí que eu quero orar por você. Não tirar as coisas de dentro e jogar a sacola fora, que aqui tem uma. Tá bom, pastor. Vamos orar, pastor Ricardo. Eles estão num grande desafio. O pastor Ricardo assumiu uma igreja de um pastor nazareno, que tinha muito tempo na igreja, e essa igreja ele deixou lá embaixo, porque esse pastor adulterou com uma irmã da igreja, com 2 filhos, né? Ele tinha 2 filhos, já adolescentes, os meninos, jovenzinhos. Ele adulterou com a irmã da igreja, saiu com ela, foi morar assim a uns 500 metros depois da igreja, e lá os dois abriram uma igreja. E eles eram membros, e Deus pôs a igreja na mão dele. Uma igreja que umas 6, 7 vezes passa um rio, né, perto, a igreja enche até a altura do pescoço. E de tanto a igreja encher e esvaziar, as paredes da igreja foram ficando sem resistência, não tinha estrutura de vigas, nem na sapata, nem nas colunas, e deu uma goteirinha lá em cima, e esse santo varão inventou de consertar essa goteira. Quando ele estava lá em cima, de madeira, a igreja, as paredes fizeram isso. Fecharam, e ele despencou lá de cima, com linhas de madeira dessa grossura. Ele caiu, treliças de ferro e tal. Ele caiu, e Deus pôs uma treliça dessa, que ficou exatamente assim, encostado, e ele ficou embaixo, tomou pancada, teve traumatismo craniano, né? Ficou bem mal, e eu estou rindo, mas é de alegria. Você está rindo porque não foi com você. Nós oramos pelo pastor, e Deus poupou a vida dele. Hoje, eles saíram desse lugar, que era lá no fundo de Sucupira,
vieram mais para dentro do bairro, alugaram um espaço, eu estive lá pregando, mas na ousadia de uma igreja que não tinha condições, eles arrumaram um terreno que fica numa rua paralela atrás, esse terreno assim, inóspito, horrível, eles já aterraram, já levantaram parede, já botaram teto. 26 de novembro. 26 de novembro já tem data para inaugurar. E eles estão lá, irmão, pegando fogo, a igreja crescendo, e a gente vai orar cada vez mais para que Sucupira tenha uma igreja referência. Eu de verdade mesmo no meu coração, os irmãos me conhecem, eu gostaria que aonde a igreja do Nazareno está, tivesse uma igreja maior do que essa. E eu tenho certeza que esses pastores, de 25, 30 anos, vão fazer trabalhos maiores do que os da minha geração. Eu já estou entrando na casa dos 60, né? E a gente vai passando o bastão para outros e vai vendo outros surgirem. E assim, meu desejo é que vocês construam igrejas para que muitas pessoas sejam salvas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pelo pastor, estenda as suas mãos para cá. Senhor, teu servo tem um sentimento tão nobre no coração. A maior alegria dele, eu sei disso, porque nós já compartilhamos, é ver vidas salvas. Não há nenhum interesse aqui em ser pomposo, de uma igreja rica, famosa. O desejo do teu filho é ver milhares de vidas salvas. Senhor, levante os recursos para que aquela obra termine, Senhor. As paredes, o piso, as luminárias, tudo o que eles precisam. Senhor, levante recursos e faça com que o espaço físico que eles estão construindo ali seja rapidamente concluído, para que o foco continue sendo em vidas e em transformação. Supra, ó Deus, as necessidades de sua casa, ele e sua esposa, da igreja, e que a cada dia o coração seja um coração humilde, santificado, temente, mas um coração que crê no impossível de Deus. Obrigado pela palavra ministrada ao nosso coração. Fica hoje, Deus, um grande desafio para quem vai pregar amanhã de manhã, de tarde e de noite, de trazer um alimento tão bom como foi esse que o Senhor nos deu nessa noite. Assim oramos e te agradecemos com ações de graça em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus hoje à noite? Obrigado. E orem, vocês não têm filhos, né? Ainda não. Ainda não. Orem porque vai chegar um Pelezinho por aí, viu, irmão? Amém, amém, amém.